significa a Páscoa, então, para o judeu? Você sabe a história, o povo de Israel estava cativo no Egito já há mais de 400 anos, e Deus então decide tirar o povo com mão forte do Egito, e o povo de Israel então comemora na saída do Egito o livramento em todos os sentidos, livramento da escravidão, livramento da morte, porque o anjo do Senhor guardou aquelas pessoas que então por ocasião da Páscoa colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas, eles foram livrados, foram libertos, e dali então foram levados para uma terra que emana leite e mel. Isso é a festa judaica. Mas por que então nós cristãos, nesse dia, nós decidimos então nos lembrar do que aconteceu e comemorarmos então a Páscoa? Porque para nós a Páscoa não é uma data, por assim dizer, do calendário judaico. O negócio está animado lá em cima, glória a Deus. Mas é a data em que nós comemoramos Jesus Cristo. A nossa Páscoa se chama Jesus Cristo. A Páscoa para nós nada mais é, nada menos é do que o tempo em que nós nos lembramos que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, do seu martírio, da sua morte, mas também da sua ressurreição. E isso traz uma grande alegria ao nosso coração quando nós lembramos que Jesus de fato morreu, mas que Jesus ressuscitou. Não dá para nós dimensionarmos, irmãos, hoje, direitinho, como deveria ser, os fatos acontecidos durante a morte, que levaram à morte de Jesus naquele dia, naquela Páscoa, aqueles dias que antecediam a Páscoa, naquela sexta-feira. Mas eu queria narrar um pouco deles agora para você. Primeira coisa que nós vemos é que Jesus, por mim e por você, Jesus foi humilhado. A primeira marca que eu quero deixar contigo nessa noite é que você entenda que foi por você. Foi por você. Foi por amor. Jesus, tudo que ele sofreu, a crucificação, todo o seu martírio, foi por amor. Foi por mim e foi por você. Ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi martirizado, ele morreu por mim e por você. Ele morreu por amor. Eu fico pensando que só a encarnação de Jesus já foi uma humilhação terrível. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 5, versículos de 5 a 8, que Jesus se esvaziou a si mesmo, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Olha que Jesus, a Bíblia diz que mesmo subsistindo em forma de Deus, mesmo Jesus sendo Deus, a Bíblia diz em João capítulo 1, que ele estava com Deus e ele era Deus. E que tudo foi feito por ele, Jesus. E que sem ele, Jesus, nada do que existe seria feito. Mais do que isso, a palavra de Deus nos diz que o universo só se sustenta por Jesus. Que ele é o sustentador pela tua palavra de todo o universo. Então pense você que o Criador de todas as coisas, o Senhor Todo-Poderoso, Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ele abriu mão da sua condição de Deus. Ele então abre mão da sua subsistência, como Deus diz a Bíblia, que mesmo assim ele não achou que isso fosse algo a que ele devesse se agarrar, mas esvaziou-se. Queridos, Jesus quando se fez homem, a teologia chama isso de estado de humilhação. Porque Deus se fez como nós. Porque Deus andou no meio de nós. Sentiu tudo que você sente e que eu sinto. Por isso ele pode se compadecer de nós. Jesus passou por grande humilhação. Ele se entregou por nós. Ele sendo Deus, Jesus ele é a única pessoa que tem dupla natureza. Perfeita, completa. Ele tinha totalmente em si a natureza humana. Era homem em todos os sentidos da natureza humana. A Bíblia diz que assim como eu e você, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Ele era perfeito na sua natureza humana e ele era perfeito na sua natureza divina. Ele era homem e Deus. Ele se apresenta como homem e como Deus. E mesmo sendo Deus, a Bíblia diz que ele se esvazia de toda a sua glória e se humilha ao ponto de ser morto por nós homens. Ele mesmo diz assim, eu sempre falo sobre esse texto, que eu gosto muito dele, que quando Jesus foi preso lá no Getsêmani, quando ele é preso lá no Monte das Oliveiras, quando os guardas vão apanhar que Pedro reage, ele fala, Pedro, não é hora de reagir, ninguém está me levando contra a minha vontade. Jesus morreu de forma muito dura, de forma muito violenta, sanguinária, mas interessante, ele não morreu contra a vontade dele.
Ninguém o levou para a cruz arrastado, não. Ele foi. Ele disse, ninguém toma a minha vida de mim. Eu mesmo faço o quê? Quem sabe? Eu a dou. Jesus doou a sua vida por nós. A Bíblia diz que ninguém tomou a vida de Jesus. Jesus deu a vida dele em nosso lugar. Eu vou ampliar isso. Deus deu o filho dele para morrer no nosso lugar, por amor. Repete comigo, foi por amor. Vamos lá, todo mundo junto? Agora repete crendo mesmo. Vamos lá, todo mundo junto. Foi por amor a mim, foi por amor a você, foi por amor a nós, foi por amor à humanidade que Jesus se encarnou. Ele se fez homem, sofreu humilhações aqui nessa terra. Querido, pensa comigo, Jesus foi rejeitado. A palavra de Deus nos diz que Jesus foi rejeitado pela sua família. Jesus foi rejeitado pela sua família. Quando ele começou a pregar, os seus irmãos o chamaram. Falaram assim, rapaz, se você é profeta, vai pregar em Jerusalém. Fica pregando aqui em Nazaré, não. Vai pregar em Jerusalém, vai embora. Os seus próprios irmãos o rejeitaram. Quando ele começou a fazer milagres na cidade, o pessoal botou ele para fora. Ele chegou a dizer, a Bíblia chega a dizer, e no lugar onde ele morava, não pôde realizar muitos milagres porque lá não havia fé. E ele chega a dizer, o profeta não tem honra, senão na sua própria casa. Ele foi rejeitado pela sua cidade, foi rejeitado pelos seus irmãos. Mateus 27, de 20 a 22, diz que ele foi rejeitado pelo seu povo. Você sabe a passagem, quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos então vendo que não tinha como crucificar Jesus, porque ele não via culpa em Jesus, e ele não entendia como aquilo foi acontecer, aquele homem que só falava de amor, que curava as pessoas, que alimentava as pessoas, foi parar diante dele ali, e ele então falou, eu não posso crucificar esse homem, não vejo nada nele que seja digno de crucificá-lo. E então o povo todo revoltado, dizendo, olha, se você não o crucifica, você não é amigo de César. E eles bateram doído, bateram na política. Porque um governador romano que permitisse que qualquer outra pessoa dentro do império fosse aclamado como rei, era uma traição a Roma. Então os líderes judeus, eles bateram certinho. Eles falaram assim, ó, atenção, se você não crucifica esse homem, nós vamos dizer que você não é amigo de César. E ele ficou então encralacado agora, ele ficou agora com um problema sério. E ele então falou, opa, ainda tem uma saída, né? Vamos lá, busca aquele cara, Barrabás, o pior preso que nós tínhamos, um assassino. Diz a Bíblia que ele era malfeitor, ele era um assassino, um homicida. Trouxeram Barrabás, colocaram ao lado dele, colocaram Jesus e Barrabás. E Pilatos diz, olha, eu tenho do meu lado aqui Jesus, chamado Cristo, milagreiro, pregador, homem que andava falando de Deus, anunciando o amor de Deus, e temos do lado de cá um salteador, temos do lado de cá um homicida, temos do lado de cá uma pessoa ruim, Barrabás, povo de Jerusalém, quem vocês querem que eu solte? Alguém lembra a resposta do povo? Barrabás. Ele foi rejeitado pelo seu povo. O povo gritava, Barrabás, 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 rejeitado pelo seu povo. Sofreu todas as rejeições possíveis. Só quem já foi rejeitado sabe quanto dói ser rejeitado. Só quem já foi rejeitado sabe o que é ser colocado numa situação onde as pessoas dizem, nós não te queremos. E a palavra de Deus diz em João capítulo 3, a partir do versículo 19, exatamente isso. E diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Diz que os homens o rejeitaram porque rejeitaram a luz, porque suas obras eram mais. Rejeitado. Jesus então se humilha se tornando homem. Diz a Bíblia, humilhou-se a si mesmo. Ninguém o humilhou não, ele se coloca na condição de humilhação por nós. A Bíblia diz que ele se fez maldito por nós. Por mim e por você. Ele se fez maldito. Ele então sofre todo tipo de rejeição que se possa imaginar. Ele sofre todo tipo de martírio que se pode imaginar. Eu comecei esse texto lendo com você, Isaías capítulo 53. A palavra de Deus diz, Isaías 53, que ele foi moído pelas nossas transgressões. A palavra moído no original hebraico aqui, traz a mesma ideia, claro, guardadas as devidas proporções, traz a mesma ideia que você hoje vê com muita facilidade, quando você pega um pedaço de carne e joga dentro do moedor lá no mercado, no açougue, onde seja, e aquele moedor faz aquele trabalho de triturar aquela carne e ela cai embaixo, carne moída. A ideia que o texto hebraico traz é exatamente essa. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi dilacerado pelas nossas transgressões. Ele foi martirizado pelas nossas transgressões. Ele passou angústias terríveis. Se você ler Lucas capítulo 22, versículos 42 a 44,
Diz a Bíblia que chegando ele no Getsemane, ele falou assim para os discípulos, olha, segura aqui um pouquinho que eu vou ali adiante para orar. E indo ele um pouco adiante, se ajoelhou para orar. E diz a Bíblia aqui, no versículo que nós acabamos de ler, que ele entra num estado de agonia tão profunda. E ele já tinha falado para os seus discípulos, olha, o meu coração está angustiado até a morte. Eu gostei, eu li uma versão esses dias, a Message, ela traz a seguinte ideia, o meu coração está em pedaços até a morte. Ele diz, o meu coração está em pedaços. Olha a situação emocional de Jesus. Olha como estavam as emoções de Jesus, como estava o coração, como estava a mente de Jesus. Ele chega a um momento tal de angústia que ele diante de Deus em oração, ele fala assim, Pai, se o Senhor quiseres, passa de mim esse cálice. Ele chega a dizer, olha, se tem outro jeito de fazer, Pai, faça de outro jeito, porque eu não estou aguentando essa angústia. Por mim e por você. Por amor a mim e a você, ele diz, eu não estou aguentando mais essa angústia. Eu não estou aguentando mais, Pai, esse sofrimento. Se der, Pai, passa de mim esse cálice. Mas a Bíblia diz que imediatamente ele diz, contudo, Pai, não seja a minha vontade, mas a tua. Diz a Bíblia que um anjo do céu aparece e começa a confortá-lo. Mas nem o conforto de um anjo vindo do céu conseguiu acalentar o coração de Jesus, tamanho sofrimento que ele estava passando. Diz a Bíblia no versículo 44, que estando ele em agonia, orava mais intensamente, e orou com tal intensidade que o seu suor eram como que gotas de sangue que caíam no chão. A ciência hoje prova que isso pode acontecer. A ciência diz que isso acontece em casos extremos de agonia, em casos quase que insuportáveis, que a pessoa certamente infartaria, a pessoa morreria se chegasse a um estágio tal de ansiedade, de tristeza, de angústia, que Jesus se encontrava, que ele chegou a suar sangue por nós, ele suou sangue por nós, um estado de angústia profundo. Ele não estava ali com medo somente da crucificação. Algumas pessoas dizem, não, é porque ele estava vendo tudo o que ia acontecer, que ele sofreria. Era muito mais do que isso. Jesus, desde a eternidade, ele esteve ligado ao Pai. Eles nunca se separaram. Uma unidade perfeita, uma unidade completa. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde a eternidade unidos, nunca separados, ele sempre feliz com o Pai, sofreu tantas coisas, mas sempre unido ao Pai, feliz com o Pai, quando ele vê a possibilidade de que essa união se desfaça, mesmo que fosse por momentos, quando ele olha na sua santidade e vê que todos os erros, todas as maldades, tudo de horrível que a humanidade fez e faria, cairia sobre ele, o pecado da humanidade todo seria derramado sobre ele. Pense no pior pecado que você possa imaginar. Uma pessoa matar uma criancinha, de forma terrível, a gente tem visto isso hoje. Pense no pior pecado que se possa imaginar. Os nazistas colocarem um monte de crianças, mulheres, dentro de uma sala, ligar a câmara de gás, falar, isso aqui é para desinfecção, respirem fundo e vocês vão expectorar, vão ficar bem. E as pessoas respiravam gás e caíam mortas como moscas. Pense na pior coisa que você possa imaginar. Tudo isso caiu sobre Jesus. Todos esses pecados desceram sobre a vida de Jesus. Jesus sentiu toda a maldade da humanidade derramada sobre ele, lá na cruz do Calvário. E ele, sabendo que isso ia acontecer, ele se desespera diante do Pai. Ele fala, Senhor, se for possível, tira de mim, passa de mim esse cálice. Mas ele totalmente submisso ao Pai, consciente da sua missão, ele imediatamente diz, Pai, não seja a minha vontade, mas seja a sua. Lê comigo Lucas 22, de 63 e 65. Lucas, o mesmo texto, Lucas 22. Olha o que diz aqui. Os que detinham Jesus, Lucas 22, a partir do 63, os que detinham Jesus zombavam dele. Olha como é que estava lá escrito lá. Zombavam dele, feriram, davam-lhe pancadas, como está aqui na versão atualizada, davam-lhe pancadas, vendando-lhe os olhos, dizia, profetiza-nos, quem é que te bateu agora? E com muitas outras coisas contra ele, e diziam muitas outras coisas contra ele, blasfemando. Aqueles que o prenderam, os soldados romanos nessa altura, eles pegavam, vendavam os olhos de Jesus e batiam nele. No outro texto correlato, que está lá em Marcos, diz que eles pegavam uma vara de uma cana e pegaram e batiam nele e rodavam em torno dele e dizia, ai, você não é profeta? Diz agora quem foi que te bateu. E diz a Bíblia que batiam na cabeça dele. O agrediam com força e diziam, diz agora quem foi que te bateu.
Você não é o profeta? Você não sabe de todas as coisas? Adivinha agora aí quem foi que te bateu? E diz que no meio disso tudo alguém teve uma ideia. Falou, tem ali uma planta que dá uns espinhos com mais de 10 centímetros. Mais de 10 centímetros de espinho. E diz então que eles foram lá, pegaram aquelas plantas, cortaram. Sabe por que eu estava olhando para o plenário? Eu estava vendo se eu encontrava a neta de Adenilda. Como é que é o nome dela? A filha de Carlos. Isabela. Que Isabela lá na praia, né, pisou naquele ouriço, né? Cada espinhozinho assim, ó, pequenininho. Que luta que foi, né, Adenilda, para tirar aquilo, não foi? Tivemos de ficar um montão de tempo lá tirando. Ai, tadinha, até que ela aguentou bem. Um espinhozinho assim. E doeu. Eu via no rosto dela que estava doendo. Mais de 10 centímetros. Alguns estudiosos dizem que essa planta pode dar espinhos de quase 15 centímetros. Fizeram uma coroa. Enfiaram na cabeça dele. Rasgaram a cabeça dele com aquilo. Apertaram aquilo na cabeça dele. Pegavam uma madeira e batiam nele. E diziam, aí, profeta, diz agora quem foi que te bateu. O humilharam, zombaram dele. Diz a Bíblia que passavam e faziam assim com a cabeça para ele, dizendo, quer salvar os outros e não consegue salvar a si próprio. Isso é tão sério, isso é tão profundo, que um dia desse, eu e Renata estava vendo um filme, eu não sei o nome do filme, nem que filme é, nem acabei de ver o filme. Mas em determinado momento do filme, eles crucificaram o mocinho do filme. E quando crucificaram o mocinho, eu virei para a Renata, e aquilo saiu tão naturalmente, que depois a gente começou a rir, né? Eu virei para a Renata e falei assim, mas que mocinho é esse? Nem crucificou o cara? Quando eu acabei de falar isso, imediatamente eu falei, meu Deus, deu para entender já o que eu estou falando? Que Deus é esse? Crucificaram ele. Quantas zombarias Jesus sofreu ali naquela cruz. As pessoas gritavam impropérios para ele. Os líderes diziam, olha, você quer salvar os outros, agora desce daí, se salva. Alguns diziam, olha lá, está gritando por Elias, para ver se Elias o ajuda. Porque ele estava falando em aramaico, Eli, sabactani, ele está dizendo, Senhor, Deus meu, por que me abandonaste? E eles dizem, está gritando por Elias. Deixa ele lá para ver se Elias vem ajudá-lo. Tudo isso Jesus passou, sem precisar passar, porque ele tinha poder para descer dali, a hora que ele quisesse. Mas ele passou por mim e por você. Ele passou por amor. Ele tinha poder para descer daquela cruz a hora que ele quisesse. Mas ele nunca faria isso, porque ele veio para cumprir o seu projeto. E o projeto de Deus, enviando o Senhor Jesus, era de salvar a humanidade. Se você não sabe, Deus, quando formou o homem, falou para o homem, olha, eu vou cuidar de você. Todos os dias eu vou conversar com você. Eu vou colocar tudo à tua disposição e você vai me servir, nós vamos ter uma comunhão perfeita. E o homem então, ele falou, só quero uma coisa de você, que você me obedeça, que você me ame. E o homem então vira as costas para Deus no Éden. Eu vou usar uma expressão pesada, feia, mas é exatamente o que aconteceu. O homem cospe em Deus. Diz assim, eu não quero saber de você. Eu não quero saber que você me criou, eu quero a minha vontade. E diz que a humanidade no Éden vira as costas para Deus, e isso se chama pecado, e que o salário do pecado é a morte. E que a humanidade agora estava, toda a humanidade, destinada ao inferno, destinada ao tormento eterno, porque uma vez que o homem virou as costas para Deus, agora a justiça do céu precisava se cumprir. Mas olha que coisa maravilhosa, que Deus, por amor a mim e a você, Ele decide então que toda a justiça seria cumprida no Filho dele. E diz a Bíblia, Paulo em Romanos, com um Adão entrou a morte no mundo, por intermédio do segundo Adão, ela foi tirada, e ele é Jesus, o único homem perfeito que habitou sobre a humanidade. O único homem perfeito que andou sobre essa terra. Ele enfrentou açoites, ele enfrentou zombarias, ele enfrentou os pecados da humanidade, levou uma coroa de espinhos na cabeça, os cravos foram pregados em suas mãos e em seus pés, foi pendurado numa cruz e agonizou naquela cruz, até a morte, por mim e por você. Mateus capítulo 27, versículos de 44 a 55. Mateus 27, se o Rony puder projetar. Mateus 27, de 44 a 55. Mateus 27. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 27. E os mesmos impropérios lhes diziam também os ladrões que estavam crucificados com ele, estavam zombando dele. Desde a hora sexta até a hora nona, mais ou menos às 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona,
clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, sabactani, o que quer dizer: Deus meu Deus, por que me desamparastes? Alguns do que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu para buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião que estava com ele e guardava Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A palavra de Deus diz que naquele momento em que Jesus está ali em agonia, eles pegaram fel, misturaram com vinagre, botaram numa esponja, e os estudiosos dizem que aquilo ali era como se fosse um entorpecente, que eles davam à pessoa na cruz, para a pessoa não ficar ali gritando de dor, e o cara logo morria e dormia adormecido. E Jesus provou e viu que era um entorpecente, ele não quis tomar. Ele não correu da dor. Ele não se eximiu da dor. Por mim e por você, ele foi até o fim. Aquela dor que ele encarou ali na cruz, aquilo que ele passou ali na cruz, foi por mim e foi por você. Foi por amor a nós. E ele não se furtou aquela dor. Quando encostaram então a esponja, ele viu o que era, ele virou o seu rosto. Ele não quis. E diz a Bíblia que por volta de 3 horas da tarde, ele dá um grande brado e entrega a Deus o seu Espírito. O Deus que se fez carne e habitou entre nós, agora está ali, morto, pendurado na cruz do Calvário. Mas que bom que a história não para aqui. Que bom que a Bíblia mostra que esses fatos não são o fim da obra salvadora de Jesus. Lucas capítulo 24 continua falando sobre o mesmo tema. E eu quero compartilhar contigo, por isso que eu falei para você que nós vamos ler muita Bíblia. Eu quero ler a narrativa toda da ressurreição de Cristo contigo. Porque Jesus morreu na cruz sim, irmãos. Morreu de forma terrível na cruz. Mas não foi o fim da história. Não terminou tudo ali. Lucas capítulo 24. A partir do versículo 1, diz o seguinte: mas no primeiro dia da semana, está projetado ali? Isso. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, elas foram ao túmulo, levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais? Lê comigo lá em cima, eu quero que você leia aquilo ali. Essa é a maior declaração de todos os tempos. Vamos começar a ler lá de cima, e ficando elas, vamos lá? E ficando elas atemorizadas, por que buscais entre os mortos quem? Espera aí, pastor, o senhor não acabou de dizer que ele morreu na cruz do Calvário? Que ele deu um grande grito e falou assim: Senhor, em tua mão entrego o meu espírito, e bateu a cabeça na cruz do Calvário. Mas diz a Bíblia que no domingo, quando as mulheres foram ao sepulcro, primeiro dia da semana, que era o domingo, que hoje é o domingo, quando eles foram ao sepulcro para poder buscar o corpo de Jesus, para o embalsamar, tiveram um susto. A pedra estava removida e o corpo de Jesus não estava mais lá. Por que vocês vieram para o túmulo? Ele não está no túmulo. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Aleluia. E é por isso que você está aqui hoje. E é por isso que eu estou aqui hoje. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque ele ressuscitou. Porque lá em Jerusalém tem um túmulo vazio. Se é que o encontraram. Diz eles que tem um lugar lá que ninguém sabe se é. Mas seja lá onde for, o túmulo está vazio. Porque ele ressuscitou. Diz o versículo 7. Quando disse, explicando aqui a passagem, o que Jesus havia falado. Quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram de suas palavras e voltando ao túmulo, anunciaram todas as coisas. Voltando do túmulo, anunciaram todas as coisas aos 11, aos outros que estavam com eles.
E eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também os demais que estavam com elas, afirmavam estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu para o sepulcro. Abaixando-se, nada viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado com aquilo que estava acontecendo. Agora você quer ver uma coisa? Lê comigo do 36 para frente, versículo 36. Falava ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estão perturbados? E por que sobem dúvida do coração de vocês? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai que não sou um espírito, pois tenho carne, que não tem carne nem ossos. Vede que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando eles admirados, Jesus disse: tende aí alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, um favo de mel, e ele comeu na presença deles. As mulheres voltaram do sepulcro todas desesperadas, e chegaram onde estavam reunidos os discípulos, e falaram: olha, ele ressuscitou. Nós fomos lá no sepulcro, estava vazio. E disse que metade falou assim. Pedro, muito impetuoso, parte correndo para o sepulcro. Pedro falou: eu quero ver na frente de todo mundo. Chegando lá, ele viu a pedra removida. Quando entrou, encontrou apenas o lençol no qual o enrolaram. E voltou de lá maravilhado com aquilo. Mas diz a Bíblia que eles ainda não tinham entendido, ainda não acreditavam, ainda restava uma certa dúvida. Alguém deve ter dito assim: não, isso aí é coisa de gente que está traumatizada, isso aí é delírio pós-trauma, né, que chama assim. Houve um trauma muito grande, ver todo aquele sangue, todo aquele sofrimento, toda aquela maldade, e as mulheres estão traumatizadas, estão um pouco sem juízo. Foi por isso que aconteceu. E diz a Bíblia que quando eles estavam falando sobre essas coisas, Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Jesus ressurreto traz paz ao coração. Jesus, quando aparece no meio dos discípulos, ele diz: paz seja com vocês. E olha que coisa maravilhosa. Ele pensou: agora o povo vai pular tudo em cima de mim. Mestre! Abraçar, beijar, falar: mestre! Quando ele, paz seja convosco, diz que juntou todo mundo no canto, com o olho arregalado, olhando para ele. Ele falou: o que está perturbando vocês? Sou eu. E o povo tudo lá, o povo viu ele pregado na cruz, ouviu pregado na cruz. O povo viu que ele saiu de lá morto, enrolado no lençol, foi colocado dentro do sepulcro, colocado numa pedra, selada a pedra. Todo mundo assustado, nervoso. E ele falou: por que vocês estão com medo? Sou eu mesmo. Olha aqui as marcas. Olha a marca. Sou eu. Aí disse: pastor, aí todo mundo correu para cima dele e o abraçou. O povo continuava agarrado lá no fundo da sala. Ele falou: então tá bom. Se eu fosse um fantasma, eu teria carne e osso? Não teria, né? Pois toquem aqui, eu tenho. Aliás, eu estou com fome, tem alguma coisa aí para comer? E trouxeram peixe assado, e ele comeu na presença de todos. Ele ressuscitou. E depois os discípulos, quando são indagados acerca de Jesus, eles então dizem assim: não podemos deixar de falar daquilo que ouvimos e que vimos. E o apóstolo Pedro, ele diz assim: pois eu não estou falando para vocês de fábulas, pois eu mesmo estava lá, quando veio a voz do céu e disse: este é o meu filho amado, em quem sinto alegria. Ele é o Filho de Deus. Ele ressuscitou e apareceu a mais de 500 pessoas. Quando Lucas faz um relato da vida de Jesus, ele anda na Judeia, ele vai em Jerusalém, ele pesquisa, pergunta às pessoas, as pessoas afirmavam: nós o vimos ressurreto. Ele morreu por mim e por você, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou. Pastor, por que tudo isso? Fácil. E eu termino aqui. João, capítulo 3. Por que Deus deu o Filho dele para sofrer tudo isso que eu acabei de falar para você aqui agora? Toda essa narrativa que eu acabei de ler aqui agora. Hoje eu decidi pregar de uma maneira diferente. Eu decidi deixar que a Bíblia falasse. E li então todos os textos possíveis, cabíveis dentro desse tempo. Da narrativa da crucificação, da morte e da ressurreição de Jesus. Para que nós tenhamos então a consciência do que aconteceu. De que a Páscoa
é lembrar disso que eu acabei de falar agora. De que ele abriu mão de si, de tudo. Que ele se aniquilou, ele se esvaziou a si mesmo. Veio a essa terra, foi humilhado, zombado, martirizado, assassinado. Mas que ao terceiro dia ressuscitou. E Deus então, usando o seu Espírito, fala ao evangelista João dizendo, tudo isso aconteceu porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Não foi em vão. Ele morreu por amor a mim e a você, não foi em vão. Foi para que agora toda pessoa que coloca a sua fé em Jesus Cristo seja salvo por Jesus. Não morra, mas tenha a vida eterna. E o versículo 18 diz algo interessantíssimo. Diz, quem nele crê, não é julgado. E o que crê, já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem nele crê, tem a vida, é salvo. É resgatado da morte por Jesus. Agora, quem não crê, não vai ser condenado. Triste é isso. A gente fala, não, quando morrer vai ser condenado. Não. A Bíblia diz aqui, o quê? Já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Foi por mim, foi por você, foi por amor.